Eu tenho certeza que essa aqui é uma das aulas mais esperadas. É um dos temas que mais gera dúvida. Começa um monte de caraminhola na cabeça e a gente vai ver que não precisa de nada disso. E a gente vai falar sobre fibrilação atrial na unidade de terapia intensiva. Para muito começo de conversa, há um certo debate, mas dentre as arritmias, a fibrilação atrial é a mais comum, é a que a gente mais vê lá no nosso setor. Alguns teóricos, alguns estudiosos, fica a critério de cada um se quiser considerar ataque sinusal também como arritmia, talvez ela acabe ganhando. Mas, né, ataque sinusal, muitos estudiosos não consideram como um ritmo anômalo, e sim uma frequência, então a gente vê mais a descrição dos capítulos e artigos que a fibrilação atrial acaba sendo esse ritmo mais prevalente, assim dizendo. E sempre que a gente encontra, né, pessoal, questões que vão se somando ao nosso doente, né, o estudo, a reflexão e a prática vai nos mostrando que isso tudo impacta, né? Mais tempo de UTI, mais mortalidade às vezes, mais morbidade, mais risco. Será que é um pior prognóstico? Tudo isso faz parte do combo do paciente que vai ficando, que consequentemente vai desenvolvendo algumas questões. Vamos lá! Primeira e uma das mais importantes coisas que a gente precisa diferenciar aqui, separar, é que fibrilação atrial desenvolvida na unidade de terapia intensiva, que a partir de agora chamaremos de NOAF, New Onset Atrial Fibrillation. Essa é a sigla NOAF. Muita gente não conhece. Trago aqui para nós. Esse é o termo que a gente vai chamar, vai se referir àquele nosso paciente que do nada acaba desenvolvendo FA. Então é o Rafael, 30 e poucos anos, FA. É a Márcia, 40 anos, FA. E essa fibrilação desenvolvida lá na unidade de terapia intensiva, ela é diferente daquele nosso pacientinho da cardiologia, do nosso pacientinho do fluxograma lá do ACLS, tá? Por que que isso é importante de ser frisado? Porque isso aqui vai impactar da maneira que a gente vê, vai impactar no nosso manejo. E a gente já conversou sobre isso diversas vezes, né? Seja lá no Instagram, seja aqui. Departamento de emergência, enfermaria, o ambulatório, por mais que a gente muitas vezes acabe se apropriando de muitas coisas, é diferente. Da terapia intensiva, os tambores tocam de outra forma, é outro ritmo. Eu tenho certeza que tu vai lembrar de diversos pacientes, porque isso aqui é super incidente conforme a gente for aqui conversando, certo? Então, uma coisa vai ser o nosso paciente fibrilado crônico, o seu Rafael, cachecol e chapéu, 60, 70 anos, cardiopatia estrutural, átrio que parece uma xícara de café, 50, enfim. O camarada fibrilado crônico que interna na unidade de terapia intensiva por um motivo N. Outra coisa é o Rafael, 32 anos, que faz uma FA na tua frente. Isso aqui é diferente. A maneira que a gente vai abordar é distinta. Por quê? Porque a maneira que o ACLS trata, a maneira que o cardiologista vê, o Chades-Vasquez, o Hasbled, bibibi, blá, não tem maiores ou grandes validações aqui, diante do paciente que faz New Onset, que faz NOAF, que faz fibrilação atrial de início na unidade de terapia intensiva, tá? Então, assim, ó, o nosso doente lá da UTI é diferente da enfermaria, ele é diferente do ambulatório, é diferente do consultório. Existem as questões de ofertas orais, as questões endovenosas. É um paciente com uma linha hemodinâmica circulatória muito mais tênue,
Então, imagina beta-bloquear um doente com vaso ativo. Cuidado, tá bom? Mas a gente vai sanando essas questões ao longo da nossa conversa. O ACLS, né, pessoal, ele. Todo mundo aqui deve ter feito uma, duas vezes. Eu fiz lá em 2016. E todo o curso de imersão, né, a gente ia até a capital, fazia o curso, a gente, os cursos muitas vezes vão até a gente, eles buscam familiarizar profissionais que não são familiarizados àquele tipo de atendimento, aquele tipo de chamado, aquele tipo de demanda. Então, se a gente vai percebendo que ele não dá muita margem para o pensamento. É aquele deu, é a seta, é o fluxo, é a ordem natural das coisas. Só que conforme a gente vai adentrando cada vez mais no mundo da medicina intensiva, vamos vendo que as nossas amostras são heterogêneas, os nossos doentes são diversos, distintos e individualização é um termo, pode parecer genérico ou subjetivo, mas ele é parte do que a gente tenta fazer. Então existe o grupo maior, o subgrupo, alguém vai se beneficiar, e é por isso que a gente tenta sempre, né, desmiuçar, a gente tenta ir atrás do que é melhor para cada perfil, para cada jeitão que a gente fala tantas vezes aqui na nossa plataforma de ensino. É diferente, é claro que é. O que que o ACLS nos fala diante das instabilidades? Cardioversão elétrica, SYNC, aqui na UTI, não responde legal. As considerações de anticoagulação, ecotransesofágico, aqui também não é bem assim. E a gente está falando de fibrilação atrial, só que em um outro cenário, por outros motivos distintos lá da CLS. Então, como é que eu costumo descobrir que o meu paciente acabou fazendo um FA na UTI? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu sou do time que entra no leito, tá? Eu sou devoto de São Tomé, eu só acredito vendo. Tu pode me dizer que o paciente está bem, está estável, está jogando bola, mas eu quero ver com os meus olhos. Porque a vida já me ensinou que às vezes confiar de olho fechado é complicado. Eu prefiro reconhecer as coisas cedo da noite do que às 4 da manhã. Então eu entro, me apresento, meu nome é Rafael, sou médico aqui da UTI, vou estar de plantão junto com a equipe até de manhãzinha cedo, estou passando para ver se está tudo certinho. Estão cuidando bem do senhor? Como é que a gente vai ver que o paciente está em ritmo anômalo, que não está em sinusal? Auscultando, palpando, né, pegando ali, vendo o tempo de enchimento capilar, vendo se tem pulso periférico e muitas vezes olhando para o monitor, porque é uma coisa meio conjunta, né? A gente já chega olhando, tá cheio de bomba, tem drip, tá no ventilador, não tem, tem, né, uma onda precedendo cada QRS, isso nos tranquiliza, beleza. Outras vezes a gente vai ser avisado, acabei de sair do leito e o doente disparou. Acontece. A incidência fala de 4 a 40%, ou seja, ninguém sabe. Com certeza tu já viu. E aí a gente vai ver que esse paciente acabou entrando em FA. E como é que a gente vai saber se esse paciente já não era tendo um eletroadmissão? Gurizada, isso aqui é ciência de baixa tecnologia, isso aqui é um custo mínimo. Muitas vezes vai ser o único eletrocardiograma que o paciente tem na vida. Internou, faz um ECG, bota a data, bota o motivo, admissão, novembro, ah, 1º de novembro de 2024, admissão UTI, bota na pasta. Por quê? Se o paciente fizer qualquer taquiarritmia, taquissupra, flutter, não interessa. Tu vai querer ter um eletro de base para comparar se isso aqui tem mais de 48, menos de 48 horas, aí tu não vai ter, tá bom? Então isso aqui faz parte de boas práticas TI geral. O paciente internou, tem um eletro de base, né? As TACs são mais comuns que as BRADs, a gente não sabe. Pô, será que ele já tinha esse BAV de primeiro? Será que ele já tinha esse BAV de segundo?
Pô, vou dar uma olhadinha. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Bota ali etiquetinha do paciente, admissão, data e hora, tá? Porque uma hora, em algum momento, pode ser que tu precise, se não você, o colega, tá? Então, eu vou olhar, eu vou comparar e ver de fato que, poxa, o cara é novo, a guria é nova, o paciente, pô, internou agora, tá fazendo FA. Só que ah, a gente tem que começar a não se assustar. Todo mundo aqui tá careca de saber, né, reconhecer fibrilação atrial no ECG. Mas tem umas manhãzinhas que a gente tem que pegar. A gente não costuma ver piora clínica. A gente não costuma ver o doente entrar em agravo, ele, né, intercorrer com frequência abaixo de 150. Angustia, com certeza. Tem aula de táxi sinusal aqui, tá lá no comecinho, assistam. Tem muita coisa que daqui semelhante com o que a gente conversa lá. Então, parece que frequências até ali na casa de mais ou menos 150 ainda permitem o enchimento ventricular e o débito segue, as coisas se mantêm. Tá? Mas é claro que angustia, né? Quem estiver ali no leito vai perceber, pode ser o enfermeiro, pode ser o físico, pode ser o técnico, ou pode ser até um colega mais consultor que passa ali, o infectologista, o paliativista, o nutricionista, e vai informar, olha, o senhor já passou ali no leito? Pá, passei, certinho, a senhora precisa de alguma coisa? Pois é, estava mais taquicardia. Você vai lá e vai ver que o paciente estava numa puta de uma frequência. Angustia, angustia. Gera outra taquicardia na gente também? Sem sombra de dúvida, tá, gente? No nosso caso, o ritmo sinusal. E agora a gente vai ter que abordar esse nosso doente. Então, assim, ó, na prática, o que a gente costuma ver? Frequência muito acelerada, 200 e acima, 200 e lá vai, não costuma ser FA. Deve ser um flutter, deve ser um ataque supra. A FA é um pouquinho assim, 160, 170, tá? Eu consigo ver isso só olhando para o monitor, eu consigo olhar somente uma derivação. Cara, costuma dar tempo. Roda o ECG, tá? Roda o eletro, não fica tomando conduta sem um eletro novo de 12 derivação, bonitinho, porque na maioria das vezes, 99,9%, vai dar tempo, tá? E muito importante, pessoal, NOAA, a fibrilação atrial de UTI, ela costuma estar associada a um gatilho, ela costuma estar associada a um trigger, ela tem um fundo causal. As coisas não são de graça, né? Não tem almoço gratuito. E isso aqui, a maioria da pouca literatura dos estudos esparsos que são disponíveis sobre esse assunto, fala que muitas vezes, resolvendo a causa, o paciente volta para o ritmo normal, o paciente controla as coisas, mas isso costuma levar tempo. Olha um monte de coisa que pode causar substrato, oferecer um campo fértil para fibrilação na UTI, para FA na UTI. Vamos lá, tem coisa que é mais nosso dia a dia, tem coisa que não é. Vamos dar uma fosforilada aqui que vai ficar mais claro. Eletrólito, show de bola. Sódio, a gente vê sódio relacionado com questões arritmogênicas? Não. A gente vê sódio alterado relacionado com questões de nível de consciência. Mas potássio e magnésio tá na gênese arritmogênica, certo? Então eu vou olhar se meu paciente não está com potássio alterado, potássio baixo, magnésio baixo, porque isso aqui pode estar deixando o meu doente mais vulnerável à fibrilação na UTI. Isso aqui é nosso dia a dia, a gente coleta exame todo santo dia, pelo menos uma vez por dia. Então, dá uma olhadinha no exame antigo,
coleta um novo, tá por sair a rotina, aguarda um pouquinho, porque pode ser que seja aqui o meu substrato que tá dando gatilho no meu doente. Medicamentos, simpático medicações que aceleram. Noradrenalina, a gente usa nora. Putz, todo santo dia, todo santo plantão. É difícil não ter um doente com vasoativo. Dopa. Cara, dopa a gente vai utilizar lá nas brades, não é dia a dia. Dobuta, choque cardiogênico, a gente costuma ver bastante. Teofilina a gente não costuma ver na UTI, mas salbutamol é frequente. E muitas vezes, a gente já conversou sobre isso, a gênese do mal prescricional. Então, tem muito lugar, gurizada, que faz um combo de prescrição. Ou seja, o paciente nem precisa mais estar recebendo. Salbutamol é uma dessas medicações. Então, daqui a pouco o doente está adrenalizado por coisa que não precisava. Então, olha o laboratório, puxa a prescrição, roda elétrico, porque daqui a pouquinho está aqui o que está disparando o nosso doente. Tireotoxicose. Cara, a gente não vê isso aqui no nosso santo dia a dia. Ah, eu vou pedir um TSH porque o paciente está com o olho esbugalhado para fora. Beleza, mas tem que ter um substratinho, né? Volume. Isso aqui a gente vê todo santo dia. Os nossos pacientes costumam estar mais hipovolêmicos ou hipervolêmicos? Hiper, né? Mão inchada, glúteo inchado, tripa inchada. Está recebendo medicação oral, não está absorvendo porra nenhuma. Então, principalmente o balanço hídrico excessivamente positivo, né? Tá entrando muito mais do que saindo, não está tendo um equilíbrio, a gente vê bastante na nossa realidade. Dor e agitação. Pô, cheguei lá, o doente foi informado que ele meteu um FA, tá fazendo uma TAC. Cheguei ali no leito, ele tá com aquele BPS alto, lembra? Cara, ele tá assincrônico, cintura escapular alta. Ó, parece dor, pode ser agitação. Abstinência alcoólica. Quem é que faz abstinência? É o Rafael que toma uma cervejinha com a esposa no final de semana? Não. Quem faz abstinência, tremens e essas coisas assim de grande monta é o etilista do boteco, cachaça, né? Que boêmio não come, boêmio belisca. Então é aquela coisa meio pele, osso e barriga, porque já costuma ser um hepatopata com ascite. A gente costuma ver isso? Não. O uso de álcool, a gente costuma ver paciente beber dentro da UTI? Não. Vai tomar álcool gel? Não deve ser muito gostoso. Hipoxemia, a gente deixa alguém hipoxêmico? Não. Hipercapnia, a gente costuma deixar alguém hipercápico, salvaguarda os doentes obstrutivos que são condicionados a isso e as SDRA por hipercapnia permissiva? Também não. Infarto, pericardite, cara, tudo isso a gente vai ter um desconfiômetro maior, né? O doente que vai internar por isso, o doente que vai fazer um superdifuso, o doente que vai ter um VD aumentado. Agora, sepse, inflamação, infecção. Me diz um que passou sem um hit infeccioso desses aqui. Então, o que, que vai ficar para nós? Do substrato todo, eletrólito, infecção, sepse, extremos de volume. Isso aqui, gurizada, é frequente. Isso aqui justifica. O resto, eu vou ir atrás conforme a minha suspeita. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vi ou fui informado, pessoal, vamos rodar um eletro ali, o paciente está fazendo uma taquicardia. Eu vou pegar o eletro ali na pastinha, aquele antigo da admissão. Se o meu hospital não tem essa cultura, eu vou criar, eu vou dar o exemplo, porque nos ajuda. Eu vou pedir esse eletro novo, demora um pouquinho, a gente sabe, está todo mundo cheio de atribuição, o serviço é grande e a equipe é pequena. Eu vou abrir o laboratório, eu vou pegar a prescrição, seja ela impressa, seja no computador, e eu vou ver se isso aqui está atrapalhando, está instabilizando, está deixando o meu doente mais crash, pior, dentro da sua gravidade, porque ele já está na UTI, né? E aí, pessoal, a gente volta para setas, fluxogramas e afins do ACS. A gente falou no nosso começo da resenha dessa semana que cardiologia é diferente de UTI, emergência é diferente de UTI, ambulatório é diferente de UTI, e eu vou comprovar para vocês que isso aqui faz sentido. É claro que as coisas não são na minha cabeça, né? Eu não sou tão inteligente assim, eu sou um burrinho que
foi bem treinado e as coisas também costumam resultar. Olha só, se eu pegar os critérios de instabilidade do ACLS, quais são os critérios de instabilidade do ACLS? Hipotensão, rebaixamento, choque, dispneia. Eu consigo ver isso aqui na UTI assim, claramente. Como é que eu vou ver dor torácica em quem está entubado? Como é que eu vou ver rebaixamento em quem está sedado bloqueado? O que vai sobrar para nós? E o que é a prática? O que a gente vê? O que eu vejo? O que tu vê? Abriu o FA. Não tinha nenhum substrato estrutural atromentado, estenose, mitral aórtica, nada disso. O que a gente costuma ver é piora circulatória, tá? O paciente estava com norinha ali, 2 ml em desmame, meteu uma FA gaúcha na tua frente e a nora foi para 20, foi para 30, foi para 40. Isso aqui é critério de instabilidade. Porque dor torácica eu não vou conseguir ver, rebaixamento eu não vou conseguir ver, piora ventilatória, o paciente não costuma ficar exigindo aumento de FO2, PIP, pressão. Nada disso. O que a gente vai ver é hipotensão. Tu olhou para a PAI, a PAI tá boa, só que ela fica com a curva bem chatinha e o doente está com 40 de média. Ou tu puxou uma PA não invasiva, veio inaudível e tu teve que ligar uma nora, fazer um volume às pressas. Quanto tempo demora para montar uma norinha para iniciar? Pois então, um bagzinho de volume é mais rápido, né? E a gente já viu que na maioria das vezes, aula passada, parte 1 do volume, balanceados, albumina nos hepatopatas, soro fisiológico nos neurocríticos, certo? Então, o que que a gente tem mais, Ringer ou Plasma Light? Ringer. Então, tu vai cruzar um Ringerzinho e vai montar na hora enquanto as coisas estão acontecendo. Só que cuidado, alguma boa parte das vezes, essa FA, essa NOAA, New Onset Atrial Fibrillation, que se instala devido ao substrato volêmico, eletrolítico, inflamatório, infeccioso, essa taquicardia não costuma causar essa instabilidade toda que eu acabei de pintar no slide prévio. Ela costuma ser um achado. Esse achado impacta em mais medicação, em mais tempo, sem sombra de dúvidas, mas não costuma instabilizar daquela maneira. E lembra, frequênciazinha até 150 parece que tudo ok. Tem alguém que vai sofrer mais com isso? Possivelmente aquele coronariopata, né? Vai aumentar demais a demanda miocárdica. Mas talvez para o Rafael, 32 anos, não. Há algum consenso de frequência que eu vou buscar nos meus pacientes com NOAF, com fibrilação atrial de UTI? Olha, com limited data, né, com assim, dados muito limitados, parece que uma coisa meio por consenso em torno de 130 fique legal, tá? A gente vê em outros setores uma coisa mais controlada, um 110. É porque essa taquicardia daqui a pouco é uma resposta compensatória do doente diante do hit que ele está passando, diante do insulto. E aí, tu jogar o camarada de 160 para 90 ou para 110, tu vai quedar 40 BPM, pode ser pouco. Então, se a gente ficar ali na casa dos 120, 125, 130, já tá mais que bom. Fica tranquilo, puxa o freio de mão. Cardioversão elétrica. Poxa, estabilidade é cardioversão. Não tem conversa. É isso aqui que manda o ACLS. Lembra que o ACLS tem mais de 200 recomendações, né? Quantas delas possuem um alto grau de evidência? Pois então, parece que de todo aquele, né, aquela table de experts, né, fica uma RCP de alta qualidade e desfibrilação precoce a quem merece. Cardioversão elétrica, pessoal, que funciona lá da emergência, que funciona lá dos manuais de cardiologia, aqui na NOAF, no nosso paciente de UTI, não costuma responder. O paciente até volta para o ritmo normal, porém acaba recrudescendo ao ritmo anômalo. Isso aqui é o paciente que tu vai dar 1, 2, 3, 4, 5 choque, vai passar a noite inteira reavaliando
e não dá certo, tá? Então, cardioversão elétrica, na maioria das vezes, não vai ser a nossa resposta diante do nosso paciente que piora. A não ser que tu ache que somente a FA esteja causando isso aqui, que é uma coisa muito aguda, muito abrupta e não tem mais nada. Não tem sepse, não tem. Aí, ok, parece que até funciona. Mas na maioria dos nossos pacientes, onde a fibrilação atrial está associada a um gatilho, está associada a alguma coisa, cardioversão elétrica não costuma ser a resposta para os nossos problemas, tá bom? A gente vai ficar menos com o braço elétrico e mais com o braço medicamentoso. Quem que vai sentir mais essa FA? Quem que depende mais do kick atrial, né, do componente de contração atrial? Geralmente são aqueles doentes estruturais. Quem é que tem cardiopatia estrutural? O doente mais antigo, mais experiente, que é o doente valvar, que tem estenose mitral, aórtica, hipertensão pulmonar. Costuma ser o jovem do trauma que faz uma FA do nada? Não. Costuma ser o paciente da pancreatite que mete uma FA na tua cara? Também não. Então, esses doentes que estão conseguindo se sustentar sem esse componente atrial, calma, fica tranquilo que a gente vai resolver com medicação. E o grande medo, isso aqui é acho que a coisa que mais, uma das tranquilamente jamais me gerou pergunta, e eu sempre tenho orgulho de dizer que eu respondo a todos, independente, ao longo desses 4 anos de trabalho, é poxa, mas e se o paciente sair da FA lá na UTI, aí entra em ritmo sinusal e acaba embolizando, acaba fazendo um AVC? Pessoal, uma coisa é aquele nosso doente, né, que é o fibrilado crônico, átrio aumentado, cardiopatia, que já vem tomando seu anticoagulante, que vai aguardar fazer o eco transesofágico. Esse doente, ele tem mais risco. Agora, o nosso paciente que abriu uma FA na tua frente, no teu plantão, não dá tempo do sangue engrossar e ficar jogando pinball no ar, tá? O risco de AVC ele está mais ligado ao tempo que esse doente vai ficar em FA do que a cardioversão propriamente dita. Então a gente vai ver que das nossas possibilidades nacionais de tratamento, a gente vai acabar utilizando medicações que têm efeito tanto arritmogênico quanto de controle de frequência. E eu, sinceramente, nunca vi problema. Eu não entendo qual é o medo que as pessoas têm de falar isso em público, porque não é possível, é só estudar, é só abrir o livro e ver. Que vai sobrar muito pouca coisa para a gente fazer no nosso paciente grave de UTI que está com vasoativo, que está com uma porrada de intervenção. Anticoagulação lá no paciente fora da UTI, conforme os preceitos da cardiologia, né? Fibrilação atrial, eco, vai utilizar os novos anticoagulantes. Quando vem para a UTI, a gente vai dar preferência por aqueles que são passíveis de reversão, né? E aí tem todas as aulas prévias agora que a gente falou sobre esses eventos sangrantes anticoagulantes, os antídotos. Mas o nosso paciente crítico de UTI, o nosso paciente com New Onset Atrial Fibrillation, o nosso paciente com NOAF, até o momento não há consenso, não há indicação de anticoagulação aos nossos pacientes agudos, porque por mais que a sepse seja o principal gatilho e ache todo um componente trombótico, não há maior risco de AVC e há um risco de sangramento. Lembra que é um paciente que a gente está toda hora invadindo, toda hora fazendo procedimento. Então, o paciente que abriu uma FA contigo na UTI, tem que anticoagular. Calma, não é bem assim. Talvez em algum momento lá no futuro, se ele se mantiver, o pessoal da enfermaria faça isso. Mas aqui, na fibrilação atrial de UTI, a gente não vai costumar nem cardioverter eletricamente e nem anticoagular, tá bom? Olha como é diferente dos outros setores. E isso aqui é muito interessante.
Se a gente pega um espectro de países, né, a gente vê que existem diversas possibilidades. É claro que no Brasil a gente tem menos, e cada local no mundo tem as suas particularidades, conforme maior disponibilidade de arsenal terapêutico. A gente tem muito tratamento disponível, né, gurizada? O que isso, a literatura, sim, de forma subliminar nos informa? É que ninguém sabe qual é o superior. Não há uma recomendação universal. Até porque seria muito difícil fazer um estudo aí, CD, double blind, se algumas medicações são infusão contínua, outras são comprimidos e outras endovenosas em bolso. Fica difícil cegar essa turma, né? Mas o que fica pra gente é, vou pegar lá tratamento de soluço, né? Hiccups, tem omeprazol, tem metoclopramida, tem aqui no Brasil o pessoal usa muito gotinha de clorpromazina antipsicótico. Por que que existem três tratamentos? Porque nenhum é bom o suficiente. E aqui não seria diferente. Olha só, bloqueador de canal de cálcio endovenoso. Tu tem aí? Eu não tenho, eu nunca vi. Isso aqui nos impossibilita, nos tira uma das cartas na mesa. Então, o verapamil de tiazem, que a gente poderia utilizar para um controle de frequência, aquele nosso fibrilado crônico, que porventura ficou mais adrenérgico, mais simpático mimético, a gente não tem aqui no Brasil. Né? Lembrando que para os nossos pacientes graves, a gente vai dar preferência para as medicações endovenosas. Qual seria o risco aqui? Hipotensar. Aí tu vai pegar um paciente com nora, tu vai fazer um bloqueador de canal de cálcio? Não vai. Beta-bloqueador, metoprolol, esmolol. Te pergunto, 5 miligramas, dá para fazer 3 vezes? Alguns poucos lugares falam em 4, né? Então vai ficar de 15 a 20 miligramas, intervalinho de 5 minutos. Vai usar no paciente com vasopressor? Não vai. Vai ficar ali 30 minutos no leito? Qual foi o último paciente que tu ficou 30 minutos no leito? Porque tu tem que prescrever, alguém tem que buscar. Tá, aí tu vai fazer um, vai ver se melhorou, aí vai fazer mais um, vai ficar ali contando, cronometrado, sempre leva mais tempo, porque alguém vai te chamar, alguma coisa vai acontecer. É difícil. A gente tem muito serviço, tem muito paciente, né? Então não dá para ficar brincando de 200 mil reavaliações. Mas aquele doente lá da UCO, né, da UTI coronariana, aquele paciente que já é um fibrilato crônico, que tu quer dar uma controlada daqui a pouquinho, ok, certo? Às vezes sai com uma ampolinha, dá uma controlada na frequência, daqui a pouco volta de novo, aí já vai transicionar para uma coisa oral se ele estiver mais estável. Mas naquele doente que está batendo 160, tu vai ficar um bom tempo no leito. Se ele tiver com vasoativo, esquece, né? Então, é uma possibilidade? É. A gente costuma ver pouco. Vamos deixar lá para o nosso doente estrutural. Digitálico, cedilanide, digoxina. Pessoal, o que que nos impede aqui? Não tem ação antiarrítmica, é mais uma coisa de controle de frequência. Só que demora e é muito lábil na questão tóxica, principalmente nos doentes que apresentam injúria renal. Me diz qual é o doente que fica conosco que não acaba elevando a creatinina, diminuindo a diurese. Ah, mas eu vou fazer dosagem de nível sérico. Não é todo mundo que tem, né? Então, assim, além de tudo isso, demora. E aí a gente gostaria de ter um efeito um pouquinho mais rápido. Mas lá nos nossos doentes estruturais, aqueles doentes com insuficiência cardíaca, fração de injeção reduzida, os nossos pacientes com FA crônica é uma possibilidade. Só que aqui a gente está falando mais da NOAF, da New Onset, porque o resto todo mundo já está careca de saber como é que trata. Magnésio, isso aqui é um braço americano de tratamento. O sulfato de magnésio ele tem tanto ação de controle de frequência quanto controle arritmogêneo. Existe bolsa, existe manutenção, só que também leva um certo tempo. Tem ajuste no doente renal, também nos atrapalha, mas ele parece ser muito seguro. A gente faz magnésio lá nas gestantes e a gente não costuma ver bradipneia, retração urinária, perda de reflexo, certo? Mas isso aqui é muito, muito, muito utilizado lá no braço americano dos tratamentos,
Magnésio isolado, magnésio mais amiodarona. Por quê? Porque eles usam menos o que nós aqui utilizamos mais no nosso Brasilzão, devido ao risco de lawsuits, né? Devido aos riscos de judicialização, que aqui no Brasil não é tão forte, mas lá a gente sabe que qualquer complicação relacionada aos nossos pacientes acaba gerando processo. E aí, o que sobra para a gente? O nosso paciente grave, o nosso paciente que está com vasoativo, o nosso paciente que está crash. Tu vai usar beta-bloqueador? Não. Tu vai usar digitário? Parece que não. Tu vai utilizar bloqueador de canal de cálcio? Não tem. O que vai nos sobrar? Amiodarona, tá? Ah, mas a amiodarona pode voltar para o ritmo sinusal. É o nosso paciente agudo. Ele fibrilou agora na tua frente. Não deu tempo de fazer trombo. Ah, mas a amiodarona pode dar toxicidade pulmonar, não sei o que lá. Isso é com uso prolongado. Quando ele já tiver transicionado 24 horas depois para comprimido, 200, 12, 12, em algum momento é só trocar por um beta-bloqueador, no caso, tá? No Brasil, na minha experiência enquanto prescritor e de ver diversos colegas de gabarito altíssimo, é o que muitas vezes vai acabar nos restando diante dos nossos pacientes graves de UTI. New Onset Atrial Fibrillation, na nossa realidade nacional, na maioria das vezes, a gente vai acabar tirando o paciente com amiodarona. Tem outras coisas que eu posso fazer, Rafão, para ajudar? Pode. Pô, o paciente está lá com nora no talo, nora e vaso. E aí tu quer diminuir o gatilho. Bom, a VAS não é adrenérgica, a nora é. Já que ninguém sabe qual é o desmame que tem que fazer primeiro, nesse caso, tira a nora, deixa vaso. Ah, fenilefrina, a gente não costuma utilizar. Tira a nora, deixa vaso. O paciente está com dor, está com ansiedade, eu acho que isso aqui está contribuindo para FA. Dexmedetomidina, qual é o efeito? Vamos usar aqui o para-efeito a nosso favor, não é bradicardia. Então, pessoal, o que eu quero que fique para nós muito claro e que deixe de ser um problema, porque não tem por que ser. Depois que a gente desbloqueia isso, a gente tira da lista de problemas e a coisa fica mais fácil. Fibrilação atrial do paciente grave que desenvolve FA na nossa frente na UTI é diferente da FA crônica, tá? A FA de UTI, NOAA, New Onset, geralmente vai ter um gatilho, e os nossos gatilhos mais factíveis, a gente viu que é alterações volêmicas, alterações eletrolíticas, sepsis, inflamação, infecção e questões prescricionais. Então, se está sobrando vasoativo, o paciente está com uma média de 100 e poderia ser 65, vai diminuindo a nora. Né? Beta-bloqueador no nosso paciente grave, ali que está com nora, não parece ser uma boa, mas dá para usar no FA crônico. Né? Bloqueador de canal de cálcio, a gente não tem as formulações endovenosas. Digitáricos, eu vou deixar para aqueles pacientes estruturais, cuidado com o rim, cuidado que demora. Magnésio, eu posso utilizar, mas lembra, também vai demorar um pouquinho, tem risco nos pacientes renais, o que vai acabar muitas vezes controlando a frequência para ir na casa dos 130, ou mesmo trazendo o paciente de volta ao ritmo sinusal na unidade de terapia intensiva no Brasil até o momento é a mildarona, tá bom? Não tenha medo, porque a gente não anticoagula, não tenha receio, porque não vai acabar precisando de cardioversão elétrica, certo? E o risco da amiodarona está em deixar o nosso paciente em FA no longo prazo e na utilização prolongada dessa medicação, tá bom? É o que eu faço, é o que todo mundo faz. Eu não sei qual a vergonha em falar disso. Certo, pessoal? As doses eu trago no nosso próximo encontro. Vou trazer o esqueminha aqui no padrão para passar para vocês. Combinado? Então, New Onset Atrial Fibrillation. Para quem não conhecia o termo, é a nossa famosa FA de UTI. Naquele paciente que não se esperava, naquele doente que não era um fibrilado crônico. Lembra, braço elétrico não parece ser a melhor opção. Sempre vai ter um gatilho, não costuma precisar de anticoagulação e não tenhamos medo da reversão. Beijo no coração, fui!